Todos sejam bem-vindos ao nosso programa que acaba de entrar no ar, Missão em Portugal. Aqui estamos falando do lugar longínquo, né, da Ilha dos Açores. A fala Iraci Teles, que já vive aqui há muitos anos, não é? Estamos aqui agora com esse privilégio de poder falar através de a emissora de televisão, a emissora da rádio e por canais, através de uma plataforma. E qualquer que queira entrar poderá usar o site rádio Evangelizando na Coin, sem o cedilha.com.br, como também a televisão, não é? evangelizandonação.com.br. E temos também, podemos entrar ao vivo, né, quando tivermos, através da YouTube. E outros canais que também já está sendo divulgado, como Quai, TikTok e outros que ainda virão. Nós louvamos a Deus porque temos tudo isso que Deus tem dado oportunidade para poder estarmos aqui para anunciar as boas novas de salvação. Evangelizar significa exatamente isso, falar das boas novas de salvação. Dar aquilo que nós recebemos para as pessoas, as experiências, as ideias, aquilo que nós vivemos, não é, com Deus na nossa vida, é o que nós também queremos passar para que outros possam também receber a palavra, porque essa palavra é poderosa e ela pode fazer o seu efeito em corações, tem o poder até de transformar corações, como diz a própria palavra, né, que Deus pode transformar pedra, né, em carne. Coração de pedra ser transformado, ser amolecido, né? De carne significa ser amolecido. Então, a dureza de coração, ela é o símbolo da incredulidade. E quando nós estamos incrédulos, não estamos crendo, o nosso coração é como pedra e que o Senhor pode transformar, mudar essa situação. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que poderão estar presentes agora, como também no futuro, logo mais, ou amanhã, ou qualquer dia, poderá entrar através da YouTube. E vamos evangelizar as nações, ouvindo as mensagens através dos vídeos e partilhando com outras pessoas, para que outros também possam partilhar. E assim nós estamos fazendo missões e evangelizando outros lugares onde nós não podemos colocar os nossos pés. Mas nossa voz pode ser chegada até lá. Então vamos fazer missões juntos. Vamos evangelizar, vamos unir a nossa fé para que alcancemos todo esse planeta, todo o mundo, em todas as partes do mundo, ou seja, os 4 cantos da Terra, como costumamos dizer, pois não sei se a Terra realmente é quadrada, mas se for, ela tem 4 cantos que poderá, né, ser alcançado pela palavra do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais esta noite e mais esse sábado, mais essa semana que passou, e vou agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade, por essa noite, por todos aqueles, ó Pai, que estão participando, que vão participar, por todos aqueles, Senhor, que estão preparando, ou que prepararam, ó Deus amado, mensagens, aqueles que vão entrar depois, aqueles que têm programa, que o Senhor possa estar trazendo a mensagem certa para atingir os corações necessitados. Abençoa também esta mensagem, que ela possa discipular e possa preparar pessoas para e despertar para que possa fazer algo para o Senhor, porque nós sabemos que a vinda do Senhor está muito próxima e nós devemos estar despertados. Queremos despertar, Senhor, todas as lideranças das igrejas, ó Deus, todos os líderes eclesiásticos,
que possam ser despertados para a volta do Senhor. Porque qualquer um que lê a palavra sabe que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos nos últimos dias e a igreja tem que estar preparada para o seu arrebatamento, para estar com as bodas. Ó Deus, prepara, Senhor Deus, o teu povo, prepara a tua igreja. Visita todos aqueles que são necessitados e aqueles que são incrédulos. O Senhor possa tirar a incredulidade, esse maior pecado da humanidade, que é o pecado. O Senhor possa estar tirando isso, transformando corações duros em corações moles. Ó Deus, faz obras, Pai, extraordinárias, através, ó Pai, de ouvir a Tua Palavra, através de meditar na Tua Palavra, da leitura da Tua Palavra. Ó Deus, traz o entendimento para que a Tua Palavra seja realmente viva e eficaz, que ela seja o alimento próprio, segundo a necessidade da nossa alma, Pai. Visita, Senhor Deus, a cada um, Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. O Senhor possa estar liberando a vitória, as bênçãos de tudo aquilo que eu tenho orado e jejuado e pedido. E tudo isso, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos e confio em Ti. O Senhor vai trazer. Eu não sei como, mas o Senhor sabe de todas as maneiras de providenciar aquilo que é o necessário para que possamos continuar a fazer a Tua obra, continuar com alegria em Te servir, Pai. Vai tirando todos os impedimentos, quebrando todas as barreiras, os ferrolhos de ferro e abrindo as portas, Pai. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Para determinadas coisas, nós devemos ter em mente que a Bíblia tem sempre uma palavra para nós. E eu tive meditando em várias palavras, mas me fixou mais um versículo que está em Deuteronômio 31:6. E esse versículo é um versículo que ele fala de determinação. Diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantes diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Olha só, Deuteronômio 31:6. É uma palavra que nos anima, que nos alerta. E eu gostaria de abrir com essa palavra. Pessoas determinadas não se conformam com as situações complicadas pela qual estão a passar. Elas confiam que estão em Deus e que Ele tem o melhor para elas. Tem noção das promessas de Deus, dos sonhos que Ele deu e declara a vitória sem que a veja ainda acontecer no natural. No entanto, vive já com a postura de quem usufruirá do êxito na sua vida. Essa é uma determinação que nós temos que ter. A tendência do ser humano, quando passa por situações complicadas, é de engano, é esquecer o que Deus falou no seu coração. É esquecer-se da sua linguagem de cuidado e amor pela sua vida. Então passa a murmurar e desiste de ter convicções e de ser determinado no alcance dos seus sonhos e objetivos. Confiar no poder de Deus e na sua autoridade traz a determinação certa para a vitória. Jacó era uma pessoa determinada, sabia o que queria. Volta à terra dos seus pais. E então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor te abençoou por amor de ti. O Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina
de o teu salário, que tu lhe darei. E então lhe disse: tu sabes como tenho servido, como passou o teu gato comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também para minha casa? E disse-lhe: que te darei? Então disse Jacó: nada me dará. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Então ele usou palavras sábias e com isso foi a determinação dele gerou uma grande conquista. Jacó conseguiu o que ele queria a mais ainda, conseguiu muito mais ovelhas. Ele realmente teve o seu pastorio grande, porque ele teve todos os tipos de animais. Ele não ficou só com uma coisa. Deus o fez gerar daquilo que não existia. O Senhor o fez gerar. Então nós vivemos hoje dias assim. Eu tenho orado sempre, pedido a Deus: Senhor, eu chamo a existência aquilo que não existe, porque as coisas andam tão difíceis da gente ver e ver acontecer, que a gente fica sabendo, será que realmente vai acontecer? Mas é aí, ele determinou com palavra, usando fé e dizendo a verdade para Labão, e o que aconteceu com ele? Deus realmente ouviu. E disse: se fizeres isto, apacentarei e vou guardar o teu rebanho. Quer dizer, ele prometeu algo, mas ele cumpriu o que ele prometeu. E temos de ser pessoas determinadas que saibam o que querem alcançar na vida. Jacó fez um plano de que ele iria voltar para casa, para a terra dos seus pais, mas não ia voltar de mãos vazias. Ele tinha que apresentar alguma coisa. E para isso ele trabalhou muitos anos, né? Cerca de 20 anos, creio. Então, com isso, ele trabalhou honestamente, com sinceridade, e Deus fez daquilo que ele não tinha, que poderia ter perdido, e Deus o restituiu. Por isso, hoje, nós oramos para que o Senhor restitua na nossa vida, nem só bens materiais, nem só riqueza, nem o dinheiro em si, mas que o Senhor restitua tudo da nossa vida que nós perdemos. Às vezes a falta de amor, até mesmo a incredulidade, a gente cria e depois deixa de crer. O Senhor esteja restituindo, que possamos ter determinação naquilo que nós queremos, para que Deus possa fazer o milagre de gerar da onde não existe, fazer existir, como ele fez o exemplo de Jacó. Né? Graças a Deus, eu estou começando com essa abertura. E agora, eu não sei se dá para pôr a música. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão
fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Correrá sem se cansar, até chegar no céu. Bom, nós vamos meditar agora um pouquinho dentro do tema que nós estamos desenvolvendo, que é sobre missões. E eu vou ler aqui alguns versículos, não vai ser a leitura grande, porque eu só vou ler o que realmente vai focar no tema de hoje. É sobre a grande comissão. Mateus 28:16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando vieram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulos
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma mensagem de desafio. Nós estamos nos últimos dias, então nós temos que meditar e apresentar mensagens de desafios. Temos que desafiar as trevas, desafiar o mundo, desafiar as pessoas, para que as pessoas sintam, porque nós vimos que parece que as pessoas estão adormecidas, com tantos acontecimentos, com tantas notícias, com tantas coisas que andam acontecendo. Mas nós temos que despertá-los. E o Senhor tem falado muito comigo isso acerca de despertar as pessoas, né? Então, despertar as pessoas para fazer missões. Quem é as pessoas que podem ser despertadas para fazer missões? São aqueles que o Senhor já os chamou. O Senhor já preparou, né, os corações para aceitar o desafio. E tem uns que não se sentem preparados. O Senhor também quer preparar os corações para receber o desafio. Como diz lá no versículo que é: vós sois testemunha dessas coisas. Então, nós vimos lá em Lucas que ele dizia que, né, nós íamos continuar com tudo aquilo que nós já vimos de Jesus fazer. Ele diz: vós que já viu esses sinais, esses prodígios, vão, né, ser as testemunhas dessas coisas. Então, que coisas são? Os milagres, né, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vimos os acontecimentos que aconteceram de fé, para que nós podemos confiar que existiu e que poderá existir. E para isso nós vamos ver aqui uma meditaçãozinha, né, um reflexo bom, comentário, definir o que é missões. Não é fácil, pois trata-se de essencialmente de cumprir as ordens dadas pelo Senhor em favor da salvação da humanidade. Missão é responsabilidade da igreja no seu papel de enviar de sal e luz do mundo. George Peter dá as seguintes definições: missão é o envio de pessoas autorizadas além das fronteiras da igreja neotestamentária e sua influência evangélica imediata. É um empreendimento que visa pregar o Evangelho e estabelecer a agência de Cristo em todo o mundo. Isso tem que ficar bem frisado nos nossos corações e na nossa mente. As definições de missões, o que é? Para que possamos fazer, né? Temos que ter as definições. E é o empreendimento missionário. Missões cristãs representam um empreendimento missionário que surge do coração de Deus. Isso está em João 3,16, 17, 1 Coríntios 5,19, 1 de João 2,2. São várias referências que exatamente falam sobre esse empreendimento que temos que fazer em missões. E nada mais é do que o cumprimento do mandato de Jesus para evangelizar o mundo. Essa responsabilidade está exposta na Bíblia, que é o manual de missões. Portanto, missões faz parte da vida da igreja, conforme Marcos 16,15. Diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A visão retrospectiva e perspectiva. A missão da igreja deve ser vista retrospectiva e perspectivamente. Ao olharmos a igreja retrospectivamente, havemos como consequência da missão
e veremos como consequência da missão de Deus de resgatar o homem e reinar sobre sua criação rebelde. Perspectivamente, a igreja é praticamente colaboradora com Deus no sentido de estabelecer o seu reino na terra. Portanto, a igreja é um sinal da presença do reino em palavra e obra. A igreja é um sinal da presença do reino em palavra e em obra. Ela foi criada por Deus para ser uma resposta ao clamor do mundo. Para que a igreja foi formada? Como resposta ao clamor ao mundo. O propósito divino de evangelizar o mundo é realizado através da igreja. Então a igreja tem que ter um propósito, né, de anunciar o evangelho, senão não é igreja. Missões na Bíblia. A Bíblia está cheia de referências. Se um homem não tivesse pecado, nem missões, nem Bíblia, nem igreja existiria. Deus criou o homem para a sua glória e deu-lhes uma glória própria, manifesta pela a sua personalidade e o seu livre arbítrio. Deus não criou para a condenação do pecado. Adão e Eva pecaram com consciência de que estariam desobedecendo a Deus e receberiam a consequência da sua desobediência. Romanos 5:12. Portanto, Deus não foi apanhado de surpresa quando Adão pecou. Ele preparou um plano antes da criação do homem e estabeleceu o meio pelo qual o homem poderia ser restaurado, a comunhão com ele. A obra de missões nasceu no coração de Deus, veio a evidenciar-se no jardim do Éden. Logo após a queda do casal, com a promessa redentora que está lá em Gênesis 3:15, fala da semente, não é? Da mulher. Portanto, a obra de missões começou com o próprio Deus, pois Deus é amor. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso está correlacionado com Romanos 5:8. A ideia de missões no Antigo Testamento pode-se perceber e identificar o espírito missionário na ordem divina, na difusão da semente humana sobre toda a terra. A Adão e Eva, Deus lhe disse: multiplicai-vos. Gênesis 1:28. A Noé, depois do dilúvio, Deus lhe disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Porém, é com Abraão que Deus começou um plano missionário. Então, nós consideramos Abraão o primeiro a obra missionária. Abraão é chamado por Deus e recebe promessa de que iria, né, ia ser pai, muitas nações. Por isso, hoje nós temos um pai que nos conduziu até hoje para que pudéssemos, né, sermos missionários. Na chamada de Abraão, temos um modelo de missões que Deus queria implantar na terra através dos seus servos. Hoje nós estamos dando seguimento àquilo que Abraão começou. Ora, a Bíblia contém esse modelo e missões para evangelizar o mundo. Na promessa de Deus, fez Abraão a nós encontrarmos o sentido de missões. Em Gênesis 12, de 1 a 4. Deus lhe prometeu uma posteridade,
uma terra e uma bênção. Deus cumpriu essas promessas para Abraão. Conforme podemos constatar nas Escrituras, com a formação do povo de Israel, Deus teceu seu plano de ação através da história. E Israel foi patamar para trazer o mais glorioso missionário, que foi Jesus. Ele foi a consumação do propósito divino na terra. E a igreja é a continuidade da missão que resgate que Jesus executou no Calvário. Então, nós temos aqui 3 exemplos espetaculares. Abraão, aí depois vem Jesus, né? E depois vem a igreja. Olha só, Abraão, Jesus e a igreja que está dando continuidade. O exemplo de Jesus, o exemplo de Abraão, veio Jesus e está sendo agora a igreja. E a igreja somos nós, cada um de nós, para darmos continuidade à obra que foi iniciada com o primeiro missionário no Antigo Testamento, Abraão. O mandato de missões. Dentre vários textos que poderiam nos relacionar com o mandato missionário, podemos destacar pelo menos 2 textos principais. Mateus 9, 35 a 38 e Mateus 28, de 18 a 20, que foi o texto que eu acabei de ler. O desafio à ação missionária. Então, a ação missionária, a ação já é um desafio de nós fazermos algo, né? Ação, tomarmos uma decisão, né? Agora, nós podemos tomar várias decisões, mas como agora nós estamos falando de decisões, estamos falando de decisões no sentido de missionário. Em Mateus 9, 35 a 38, o texto de Mateus 9 narra a preparação que Jesus fazia de seu discípulo para o primeiro desafio missionário, conforme vemos em ação no capítulo 10. Mateus: não faremos a obra missionária sem termos consciência da sua importância e responsabilidade. E a primeira coisa que nos deve chamar a atenção nesse texto bíblico é: vamos fazer aqui várias divisões para explicar melhor. O exemplo de Jesus está em Mateus 9, 35 e 36, e melhor exemplo encontraria os discípulos? Nenhum. Jesus ia por todas as cidades, vilas, aldeias. Só na Galileia, naquela época, havia aproximadamente 204 cidades, vilas e aldeias. Jesus desenvolvia sua missão redentora, começando pela cidade, mas começava geograficamente a evangelizar a partir do lugar onde estava. Antes do Pentecostes, os discípulos foram aconselhados a permanecer na cidade. Mas depois da chegada do Espírito Santo, o Evangelho deveria ser irradiado a todo mundo. É o desafio da missão urbana com uma igreja inteira ministrada no reino de Deus à cidade. Jesus, o maior missionário de todos os tempos, e o seu exemplo para a igreja deve ser imitado. O primeiro missionário foi Abraão e o maior missionário foi Jesus. Mas depois teve outros, como teve o apóstolo Paulo, um grande missionário de desafio e de exemplo. E agora, o exemplo que deve dar continuidade dessa obra é a igreja. As multidões carentes em Cristo, como diz lá em Mateus 9, 36, o
texto bíblico fala dessas multidões como ovelhas desgarradas e errantes. Numa outra versão, a tradução apresenta multidões como ovelha desamparada e dispersa. A ideia de desamparo refere-se a corpos mortos e abandonados, putrefatos e expostos à ave de rapina. Os termos disperso lembra os fugitivos feridos em uma batalha. Jesus via aquelas multidões cansada, decepcionada com a religião tradicional, com a política da época, sem Deus e sem esperança. Mas ele teve compaixão. É o retrato do mundo atual. Essa visão desafia a nossa disposição missionária. As almas estão perdidas na mais espessa negritude do pecado e desafia a igreja para as missões de salvamento. Isso aqui é mesmo desafiador. Esses exemplos aqui são mesmo para nós não ficarmos parados. Temos que caminhar. A falta de obreiro, está lá em Mateus 9, 37, 38, Jesus vê a humanidade como uma seara de trigo que está madura para a ceifa, mas percebe que, apesar que não há ceifeiro suficiente para a colheita. O desafio missionário tem sido feito pelo Senhor através da igreja. Quando aceitamos a Cristo, aceitamos também o jugo de Cristo. Mateus 11, 29. Tomai sobre mim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é suave. São mensagens salvadoras. Mas parece-nos que muitos têm colocado de lado o jugo de Jesus. Falta de obreiro para a seara. Falta de missionários prontos para testemunhar de Cristo em toda a terra, em todas as gente. Falta uma consciência missionária às igrejas para enviar missionário. A falta de tudo. A força da grande comissão, tá? Em Mateus 28, 18 a 20, foi o texto que eu li no início deste segundo mandato. Os discípulos já não teriam a presença física de Jesus, mas os aconselhar e apoiar. Agora a situação era diferente da situação de Mateus 9, pois Jesus ainda não havia enfrentado o Calvário. Agora, Mateus 28, Jesus já havia passado pelo Calvário, havia sido morto e ressuscitado, e voltaria para o seio do Pai Celestial. A missão ia depender dele. Então, agora está com mais facilidade, porque Jesus já venceu, já pagou o preço. A autoridade de Jesus em Mateus 28, 18. Jesus reafirma e declara a sua autoridade uma vez que, como homem, ele se despojou de sua autoridade como Deus para, como homem, despojar a Satanás da autoridade usurpada. Isso está em Filipenses capítulo 2, de 5 a 8 e Colossenses 2, 15. Jesus define e baseia o seu mandato na autoridade que recebeu do Pai para a ordem, a grande comissão. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus despojou Satanás da autoridade usurpada e pode dar poder aos seus discípulos para cumprir a ordem de evangelizar o mundo. Lucas 10, 19, Atos 1 e 8.
né? Recebereis poder ao descer sobre vós, é a autoridade, né? Satanás está derrotado e atado, conforme Marcos 3:27. Na guerra contra Satanás, temos autoridade para tomar-lhes os bens, que são as almas aprisionadas por ele. Precisamos de poder para curar e libertar as pessoas doentes e oprimidas. A ordem missionária de Mateus 28:19, portanto, ide. A ordem é imperativa. Jesus já havia cumprido sua missão terrestre. Agora, ele estava passando sua missão aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João 20:21. Para o imperativo ide, Mateus usou o verbo grego pereutente, que significa partir, deixar, cruzar a fronteira. Ora, que fronteira? Fronteiras racionais, fronteiras culturais, fronteiras sociológicas, fronteiras geográficas. A obra missionária implica na disposição para cruzar fronteira. Há ainda no mesmo versículo a palavra nações, que no grego aparece como etene ou etenos, que num primeiro sentido significa gentios, mas possui um sentido mais forte e abrangente, que é raça, tribo, grupo, étnicos, povos, famílias da humanidade, grupos sociais. No contexto do Novo Testamento, entendemos que o interessa nesse mandato é que o Evangelho pode ficar restrito a ou nação, país ou nação, mas deve cruzar a fronteira, deve ir a cada grupo social, a povo dentro de um povo, deve ir às diversas classes e culturas da sociedade humana. A ideia que Jesus quis imprimir no seu mandato do ID é que a mensagem do Evangelho se dirige ao homem em todas as estruturas sociais e culturais neste mundo. Não importa o sexo, a cor, a raça, a língua, o que importa é cumprir a ordem missionária e alcançar toda criatura. Outra vez mencionamos Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Bom, eu estou encerrando, eu vou deixar as perguntas para a próxima, para poder fazer a conclusão dessa parte, para poder passarmos para um outro tema, né? Eu quero agradecer a Deus agora, porque é uma palavra, um texto que realmente é para reflexão, é para meditar, não é coisa para só ler ou passar por cima. Nós temos que refletir em tudo isso, porque são muitas referências, a Bíblia toda está cheia de referência em relação a fazer missão, a cumprir o ID, a evangelizar, e nós temos que, né, não é só ter os versículos decorados, mas ter uma reflexão sobre eles. Então, nós não podemos fazer muita coisa. Agora, fazemos uma pequena recapitulação e fazemos as perguntas, respondendo, para que fique bem fixado, porque precisamos de conscientizar as pessoas acerca desse tema, acerca disso. Porque nós não alertarmos, muitos estão dormindo, e nós sabemos que o amor de muitos está esfriando, e há negligência que precisa ser despertada. Temos que ter os atalaias que despertam, para que muitos, né, não percam o tempo
e né, também a sua própria salvação. Possamos estar orando, vigiando acerca de tudo isso, para que haja a perseverança, a insistência na palavra, no ouvir, no meditar, porque é tanta coisa que vem para tirar da nossa mente, para nos distrair, para nós não termos tempo para as coisas lá de cima, ou seja, as coisas espirituais, para a nossa alma, para a edificação da nossa vida. Que Deus possa abençoar cada um. Eu oro agora por cada um dos ouvintes e que aqueles que vão ouvir ainda, que possa meditar nesta palavra. E eu peço, se você sente que tem um chamado para a obra, que se manifeste, diga, para que possamos orar para que isso se realize, como também preparar a nível de preparo bíblico, da palavra, e que essas pessoas possam ter a oportunidade de conhecer melhor, de aprender e também de colocar em prática, porque nós vemos que o tempo está ficando tão corrido que a gente não tem tempo para muita coisa. Então, por isso que a obra missionária é uma obra urgente, ela é urgentemente, porque nós precisamos de fazer logo, não podemos deixar para depois, porque muitas vidas já se perderam por falta da negligência da obra, que não chegou até lá, que não foi evangelizado. E nós não queremos que vidas se percam, que vão para o inferno, por falta da nossa negligência, da nossa disposição, da nossa vontade de querer fazer e de se colocar à disposição de Deus. O Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que alcance aqueles que realmente têm esse desejo e aqueles que ainda não aceitou o Senhor, que possam fazê-lo isso, para que o nome do Senhor seja exaltado e honrado e que haja preparo da igreja para a volta do Senhor. Eu oro e agradeço a Deus por essa programação, por essa rádio, por todos aqueles que vão ouvir. Entre na YouTube e coloque lá o site da TV Evangelizando Nações.com.br, o rádio Evangelizando. Entre na YouTube, veja essas mensagens, veja cada live dessa que foi preparada para poder transmitir algo para edificação. O Senhor possa estar edificando vidas através desses temas e desta missão aqui, que é a missão em Portugal. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu louvo a Deus e agradeço por essa oportunidade. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos rever
fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar.